Já parou para pensar como é que o cérebro decide o que realmente importa? Porque, olha, milhares de coisas estão acontecendo ao nosso redor neste exato momento. Mas a nossa mente, ela não percebe tudo. Por que será? Vamos explorar juntos esse mecanismo que, no fim das contas, define a nossa própria realidade. E essa é a grande pergunta, não é? A gente está cercado de sons, detalhes, informações por todo lado. Mas só uma fração minúscula consegue capturar o nosso foco. Como é que essa seleção é feita? E, talvez mais importante, quem é que está no controle disso? Bom, a gente pode pensar nisso como um filtro. E não é um defeito, é uma necessidade. O cérebro está o tempo todo decidindo o que vale a pena prestar atenção e o que pode simplesmente ser ignorado. É um mecanismo de pura eficiência para a gente não pirar com tanto estímulo. Só que aqui está o ponto-chave. Esse filtro, essa lente que a gente usa para ver o mundo, ela não é neutra. Na verdade, ela pode estar sendo moldada sem que a gente nem se dê conta, seguindo alguns critérios bem específicos. Ok? Então vamos mergulhar nisso. Para lidar com essa avalanche de informação a cada segundo, o cérebro seleciona, corta e simplifica. E para fazer isso, ele usa basicamente 3 critérios principais que operam ali, sabe, quase de forma invisível. O primeiro critério é a repetição. É bem simples. Quando o cérebro é exposto muitas e muitas vezes às mesmas ideias, ao mesmo tipo de conteúdo, ele entende o recado. Ele pensa, se isso está parecendo tanto, deve ser importante. E aí pronto, passa a priorizar essas informações. Sabe aquela sensação de que, de repente, todo mundo está falando do mesmo assunto? Pois é, isso é a prova de que o filtro está funcionando. Não é que o mundo inteiro resolveu falar daquilo. É que o nosso filtro foi treinado para destacar aquele tema acima de todos os outros. Agora, o segundo critério, emoção. Medo, raiva, alegria, surpresa, qualquer sentimento forte é interpretado pelo cérebro como um sinal de relevância. A emoção funciona como um marca-texto gigante que grita: "Ei, presta atenção nisso aqui, é importante". E é por isso que o nosso ambiente digital é do jeito que é. Não é coincidência que uma notícia ruim, um vídeo polêmico ou qualquer conteúdo mais extremo se espalhe tão rápido. Eles são projetados para ativar, para sequestrar esse nosso filtro emocional e garantir a nossa atenção. E o terceiro critério é o mais antigo de todos, o mais primitivo, a sobrevivência. A função principal do nosso cérebro não é nos deixar felizes, é nos manter vivos. Por isso, ele está sempre em alerta, escaneando tudo ao redor em busca de qualquer coisa que possa ser uma ameaça ou, claro, uma oportunidade. O mais fascinante é ver como esse instinto se adaptou, né? As ameaças hoje não são mais um predador na selva. Hoje, o perigo pode ser um comentário negativo numa rede social, a comparação com a vida de outra pessoa ou aquele medo de estar ficando para trás. Mas o gatilho lá dentro é exatamente o mesmo. Certo! Então a gente tem esses 3 critérios operando. A grande virada, o pulo do gato, é perceber que eles não agem sozinhos. Eles são ativados o tempo todo em conjunto, especialmente no nosso dia a dia digital. Pensa, por exemplo, no feed de uma rede social. Ele tem a repetição contínua de certos padrões, tem conteúdos feitos para gerar uma reação emocional forte e ainda por cima ativa nossos instintos de sobrevivência social. A combinação desses 3 fatores é uma ferramenta poderosíssima para treinar o nosso cérebro. E aí, a gente chega no ponto crucial, aquela percepção de que algo é super importante, urgente ou verdadeiro, talvez não tenha sido uma conclusão nossa, pessoal. Pode ser simplesmente o resultado desse treinamento sutil e constante do nosso filtro de atenção. E é aqui que a conversa fica bem mais séria. Porque se a gente não controla ativamente esse filtro, outra pessoa, ou um sistema, ou um algoritmo vai controlar por nós. Existe uma batalha silenciosa acontecendo agora mesmo pela nossa atenção. A escolha fica bem clara. De um lado, a gente pode ter um consumo passivo, inconsciente, em que a nossa percepção do mundo é moldada por forças externas. Do outro lado, existe a possibilidade de retomar o controle e decidir de forma consciente para onde o nosso foco vai. Empresas, algoritmos, a mídia, no fim do dia, todos eles estão disputando uma única e valiosíssima coisa: a nossa atenção. E a consequência final é essa, porque quem controlar a nossa atenção acaba inevitavelmente controlando o que a gente considera importante. E isso influencia nossas decisões, nossos comportamentos e, no longo prazo, a própria trajetória da nossa vida. Com tudo isso em mente, a reflexão se aprofunda. Aquela pergunta inicial, o que é importante,
acaba levando a gente para um questionamento muito mais fundamental sobre a nossa própria percepção da realidade. Porque, no final, o mundo que cada um de nós enxerga e experimenta, ele não é a realidade completa, objetiva, total. É só uma versão dela, uma fatia. É a parte da realidade que o nosso filtro, depois de ser treinado e condicionado, nos permitiu enxergar. É uma construção baseada naquilo que foi repetido, naquilo que nos emocionou e no que pareceu relevante para a nossa sobrevivência. Portanto, a pergunta mais importante talvez não seja só o que é importante. A pergunta real, a que fica no ar, é: quem ou o que está decidindo o que deve ser importante para nós? E o que podemos fazer para, de fato, assumir o controle desse filtro? Essa reflexão fica em aberto.